Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana aqui com a gente. Quero agradecer o pessoal que compartilha, que curte, que dá 5 estrelinhas no Spotify, que favorita no Deezer, que favorita no Amazon Podcast. Isso ajuda o algoritmo a entender e divulgar mais nosso programa. Quero convidar nossos ouvintes para participar do clube de leitura de contos contemporâneos da editora Reformatório Rabiscos, uma parceria aí que já passou de 3 anos. A gente está de volta. Então, se você quer participar, é só mandar mensagem ou para o Rabiscos ou para a editora Reformatório, que a gente envia o conto e na última segunda do mês a gente discute o conto com o autor ou com a autora. É muito legal, funciona super bem, a gente é bem empolgado no clube lá. E se você está chegando aqui no programa por causa da Adelaide, quero convidar a ouvir os outros episódios do Rabiscos do ano. A gente começou o ano com o Pedro Vinícius, que é um chargista maravilhoso, que tá bombando aí nas redes sociais. A gente começou o papo com ele. Depois nós ouvimos o Fred Di Giacomo, que é um excelente escritor, está lançando o livro Gambé pela Companhia das Letras. E o episódio passado a gente ouviu a Andressa Marques, com o livro A Construção, nossa parceira de Editora Nós. Um beijo para Simone, a Editora Nós, dominando Rabiscos 2 semanas seguidas aqui. Então, se você está chegando aqui por causa da Adelaide, convido para conhecer o Rabiscos, que está indo aí para o seu 7º ano de existência e com muita alegria, muita felicidade falando de literatura contemporânea. Bom, minha convidada, Adelaide Ivanova, nasceu em Pernambuco, foi adolescente nos anos 90 no Recife, ganhou o Prêmio Rio de Literatura por seu livro Martelo em 2018. Ela está lançando o seu livro, Asma, pela editora Nós, como eu falei, que foi o vencedor do prêmio APCA 2025 na categoria Poesia. Esse prêmio aí tão prestigiado, foi apontado pela revista 451 como o melhor livro de poesia de 2024 e listado como um dos melhores livros de 2024 pela Folha de São Paulo. E é isso, vamos falar sobre o Asma hoje, um livro que eu gostei muito. Seja bem-vindo, Adelaide, que está falando lá de Berlim, diretamente aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu? Rabiscos aqui te recebe com muita alegria. Ei, bom dia, obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui hoje contigo, falar um pouquinho em português, enquanto cuido dos gatos do meu vizinho. A Adelaide está cuidando do gato do vizinho dela, então ela Por saiu isso do que eu pé do também gato. estou com essa voz um pouquinho entupida, porque apesar de eu amar gato, eu sou super alérgica, então não posso ter gato em casa. E aí toda vez que ele viaja, ele pede para cuidar do gato. Deve Para ser. mim é uma alegria. Eu sei que eu vou ficar toda me coçando e toda entupida, Mas mas é uma o dose amor de vence. serotonina. O amor pelos gatos vence. Eu tenho uma cachorrinha, de vez em quando ela Sempre, participa não do, tem jeito. do Eu programa. sou assim, nesse sentido, eu sou como Julia Hansen, tipo, devota mesmo de gato. Angélica Muito Freitas bom. também. E tantas outras poetas incríveis que a gente ama. Adelaide, a gente estava falando em off, que eu estava falando do seu livro, né? Quando o Schneider estava editando, ele me falou do livro e a gente. Ele falou, vai vir um livro muito bom aí e tal, e eu já estava interessado, eu li ele rapidinho, assim. A poesia eu gosto de ler mais lentamente, mas o seu livro, como ele tem uma linearidade, e eu li ele em voz alta, porque eu li ele com a minha companheira e a gente lê livro juntos, que ela amou de paixão, assim, também. Mas é um livro que é uma prosa poética e eu achei ele muito oral, a despeito de ler ele em voz alta. E ele tem uma estética muito própria, né? As repetições de palavras e os sinônimos que você coloca sequencialmente assim, eu acho muito bom, funciona muito bem. Eu queria que você começasse falando para mim desse começo do livro, que o começo do livro já coloca a gente com a protagonista viajando no tempo, dentro de um interrogatório, de um julgamento, ela sem saber porque estava ali, como acontece muitas vezes. Eu também sou advogado, então eu senti muito ali do meu dia a dia, né, ouvindo isso. Eu queria saber disso de você, esse começo do livro e quem que é é Vashti. Eu tô falando o nome dela correto? Vashti? Ei, já amei saber que você é advogado, porque eu sou uma advogada enrustida, né? Aí, Assim, ó. eu. Olha, que chegou. Ixi, Maria, que coisa Não, linda. só Infelizmente, quem está aparecendo. ouvindo o Quem podcast casa não vai não tá poder vendo, vai ver o viver galegão. ouvir. Mas eu tenho um interesse muito grande pela história do direito e fui metida, assim, eu não nasci com esse interesse, nunca sonhei ser advogada nem nada, mas como eu mergulhei, fui forçada a mergulhar na, no andamento do direito, no funcionamento do direito, porque quando eu decidi, né, processar o meu agressor, como, né,
a pessoa que me agrediu em 2008, e aí eu fui confrontada com como funcionam as leis. E fiquei, obviamente, foi uma retraumatização, assim, né? Ter que viver tudo aquilo 2 vezes de uma forma extremamente humilhante, porque a gente sabe que as leis não são a coisa mais feminista do mundo. E desde então, assim, o meu interesse por isso e meu interesse pela letra da lei como linguagem, né? Pelo direito como linguagem, o direito como narrativa. E isso foi um giro existencial, mas também criativo literário, né? A experiência de viver um inquérito, de viver um processo judicial, escrever sobre isso, etc. E aí, no Martelo, a protagonista do Martelo, que é o meu segundo livro, ela é a vítima, que faz uma denúncia, mas que acaba sendo ela a julgada, é como se ela fosse uma ré inoficial, né, daquela história. E em Asma, eu queria fazer o movimento contrário de colocar a minha narradora como a criminosa. No caso, é ela que está sentada mesmo no banco dos réus. Só que ela não cometeu nenhum crime, né? Na visão dela própria, na minha visão também, ela não cometeu crime nenhum. E não sabemos por que ela está ali, porque no contexto, né, não somente no contexto do capitalismo, né, e também em sociedades pré-capitalistas, a pobreza, os mecanismos de sobreviver à pobreza foram sendo identificados e criminalizados, né, para que situações de exploração elas se mantivessem como elas estavam. E isso também me interessa bastante, porque muito desses mecanismos de defesa ou de sobrevivência à pobreza eram inventados por mulheres, que eram as suas lideranças comunitárias, digamos assim. Então, formas de inventar um aborto, formas de prevenir uma gravidez, formas de se defender de uma situação abusiva dentro de casa, formas de ganhar, de fazer um dinheirinho extra, formas de aumentar um pouco a subsistência, por exemplo, sei lá, com o advento dos cercamentos, né, ali naquela transição entre o feudalismo para o mercantilismo, capitalismo, de repente a nobreza inventou que essa terra é minha, você não pode mais vir catar graveto aqui na minha terra, então se você vier catar graveto para acender uma fogueira, isso, né, falando do contexto europeu, você está sendo criminalizado. E aí, no decorrer, eu estou aqui ensinando missa para o vigário, porque se você sendo advogado, você conhece a história do direito, mas no decorrer, né, do Brasil, da invenção do Brasil, várias das coisas que a gente inventou para sobreviver ao colonialismo também foram sendo criminalizadas. E isso me interessa bastante, porque mesmo hoje em dia, né, a gente sonhando que somos um planeta civilizado, ainda assim, por exemplo, na Alemanha, se você for pego 3 vezes, a gente não tem catraca aqui, né? Então, o regime de uso do transporte público você entra no metrô, no ônibus, e existem os controladores, que são pessoas que vão dizer o bilhete, por favor, né? Não é um cobrador de ônibus sentado, são pessoas que entram e saem do ônibus com um crachá e falam o bilhete, por favor. E se você for pego 3 vezes sem o bilhete, você vai preso. E aí a população carcerária, se eu não me engano, atualmente, de pessoas que estão presas porque foram pegas sem bilhete, são 7.000 pessoas, é muita gente, e essas pessoas são pessoas pobres, que não podem pagar 4 euros no bilhete. E aí, quando você olha quem é a pobreza na Alemanha, aí você vai ver que são mulheres racializadas, mulheres imigrantes, mulheres muçulmanas, homens racializados, pessoas trans, etc. E pronto, e aí começou essa vontade, né, de resolver 1 milhão de questões. Eu tinha muito medo do que seria a asma, porque eu estava com muita coisa na cabeça, e uma hora eu decidi, quer saber, em vez de ficar com medo, eu vou endoidar oficialmente, e vou escrever o livro mesmo como eu quiser, na doidice, de falar desses 50 milhões de coisas que estão me agoniando, e uma delas era justamente, né, a forma como o direito, que é um negócio tão maravilhoso, né, acaba sendo uma forma também de oprimir, de lascar a gente. E aí eu adoro quando tu fala, Tadeu, hoje, né, quando tu fizesse um pouco a introdução a essa pergunta, falasse alguma coisa sobre, acho que a originalidade da linguagem, sei lá, tu fizesse algum elogio, que eu fiquei assim, nossa, muito obrigada, que você acha que, assim, né, que você acha que vem de mim, mas não vem de mim, assim, vem de uma vontade também muito grande de trazer. Nessa coisa de perder o medo de endoidar, tinha também um perder o medo de trazer as minhas referências mais queridas, eu acho, mais afetivas para a sonoridade da poesia, que é a música pop e o repente, a sonoridade do repente do cordel.
no Martelo. Martelo era meu segundo livro, então eu queria muito provar que eu sou uma poeta que leu, tá ligado? Tipo, eu sou poeta também. Então as referências que eu trazia ali são mais, era um cânone, né? Claro que tem muitas poetas mulheres não canônicas ali também, mas era a minha vontade um pouco de criar, marcar o meu território, de mijar no poste e dizer, olha, cheguei. E tinha uma insegurança, né, de não ser colocada ali muito rapidamente em uma gavetinha ou outra da poesia. E em Asma eu quis mesmo trazer o meu amor pela música pop, pela cultura pop, pelo rap, pelo repente, pelo cordel. Um pouco tacar o foda, assim, em todas as instâncias possíveis. Pronto, fim do monólogo. Ó, Tadeu, tu vai ver que aqui eu sou discípula também de Maria Valéria Rezende, entendeu? Se tu faz uma pergunta, aí eu Mas é assim que eu gosto. vou, viajo, pronto, Eu, encerro. eu fico só Câmbio e aprendendo. desligo. Eu fico só aprendendo e ouvindo, mas é bacana ver você falar, porque eu sinto que o livro parte de um incômodo, isso é visível, né? Isso a gente nota. E você tem uma protagonista que ela vai percorrendo o tempo e dentro do que você vai criando para ela, você falou aí do direito, né? Eu trabalho, né, até hoje muitos anos com direitos humanos, eu sou advogado com especialidade em direito criminal. E eu também trabalho com o centro de ressocialização. E quando você parte desse interrogatório, para o pessoal de casa ter uma noção, né, que várias pessoas interrogam a personagem principal, a Vashti, até a Amy Winehouse, né, tá no interrogatório, que ela vai passando por tempo, né, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, um coro de pessoas também. E depois você fala, por exemplo, do cárcere, o que que eu sinto, o que eu senti lendo, é a intimidade do detalhe que a poesia e a literatura dá. Porque quem está de fora, quem nunca entrou num presídio, quem nunca passou por um processo judicial, acha que é uma coisa muito mecanizada, ou que a pessoa entra num presídio ou num cárcere e ali ela se anula e só volta a ter vida quando ela sai. Mas ela tem os mesmos anseios, ela tem fome, ela tem medo, ela tem tudo isso, né? Excelente essa colocação, assim, continua, é uma vida, a vida interna continua, né? A gente viu isso, de certa forma, a classe média, de certa forma, pôde experimentar um Pois é. cárcere durante o lockdown. A gente viu que os nossos anseios talvez até se maximizam, né, num contexto que seu movimento está limitado. E aí, se você for olhar o direito ao movimento humano de uma forma, você colocar, como é que diz assim, maximizar, digamos assim, colocar no contexto global, a gente pode falar de direito ao movimento em relação à migração, né? A gente olha o mar Mediterrâneo hoje em dia, ele é um grande cemitério, né? Pessoas que ali, elas literalmente afundam no mar Mediterrâneo porque elas estão proibidas de chegar na Europa, é, e a, a negação ao direito de movimento, ela se manifesta de várias formas, e nem por isso ela diminui a nossa capacidade de continuar se expandindo, como você falou, né? Emocionalmente, subjetivamente, o desejo de transcendência do ser humano, o desejo de conexão com a nossa verdade, né? Ela independe do nosso direito de se movimentar, mas ela também está conectada a ele, né? Porque a autonomia para decidir onde o nosso corpo está, ela também influi nessa capacidade de viajar na maionese, digamos assim, né? De transcender, de sermos sujeitos, de sermos humanos e tal. Tinha uma vontade, nesse segundo capítulo, era também falar sobre isso, né? Falar um pouco sobre, não somente pandemia, de certa forma eu vivi a pandemia num contexto bastante privilegiado, fui uma das pessoas que pude fazer, né, ficar em casa, porque trabalho sentada, né, trabalho com, não desde sempre, né, mas desde 2020 exatamente, trabalho no computador, mas por outro lado, essa experiência de ter sido migrante em várias instâncias, né, de ter ido de Recife para São Paulo com minha mãe pequena, nos anos 90, e ter voltado adulta. Aí a gente voltou para Recife quando eu ainda era adolescente, e aí morei em Recife muitos anos adolescente, depois voltei para São Paulo sozinha, já adulta, depois imigrei, né, para a Europa. Então todas essas lições que você vai aprendendo no decorrer da vida sobre o direito ao movimento, como sendo uma das lutas, né? Um dos aspectos da luta de classe. E o direito de se movimentar também sendo um diferenciador de classe, assim, né? Quando a gente vai ver a história da palavra peão, o peão versus o cavaleiro. O peão é o que anda, porque literalmente ele usa o pé, ele é um peão.
E o gentleman, o cavalheiro, que é o cavaleiro, é o cara que não precisa levar o seu próprio corpo para os lugares, é o cara que anda no cavalo. E aí você tem essa diferenciação de classe a partir da sua forma de se movimentar no mundo. Recentemente descobri um negócio na Ilha da Madeira que eu não conhecia. A elite da Ilha da Madeira, que era obviamente a elite portuguesa, né, de Portugal, ela não descia as ladeiras a pé. A Madeira é uma ilha feita de montanhas e eles não desciam a ladeira a pé. Tinha os trabalhadores que arrastavam, literalmente um cesto, só que cabia um ser humano dentro, às vezes dois, e você, né, se você fosse membro da elite, você entrava nesse cesto, e aí para você não embolar a ladeira embaixo dentro do cesto, tinham dois trabalhadores que iam tipo segurando você para esse cesto não embolar a ladeira abaixo. Então, assim, você não carrega o seu corpo para os lugares, você é carregado, né, como um diferenciador, um significador, sei lá qual é a palavra mais apropriada, de classe ali. E aí, outra coisa também que eu estava afim de trabalhar nesse segundo capítulo, que é o capítulo que Vashti está presa, já eu falo sobre a pronúncia do nome dela, era também uma vontade de elaborar uma experiência que eu tive quando eu tinha 20 e poucos anos, 20 e pouco não, 20, tinha acabado de fazer 20, e trabalhei como estagiária do setor de jornalismo da Secretaria de Justiça de Pernambuco. A Secretaria de Justiça era o órgão estadual que cuidava dos presídios de Pernambuco todo. E eu tinha acabado de fazer 20 anos e fui fazer um estágio lá. Não tinha nenhuma condição, assim, eu não tinha nenhum preparo político para fazer aquilo, eu não tinha condição, eu não tinha conhecimento de abolicionismo, eu não tinha o conhecimento de antirracismo que eu tenho hoje, e fui colocada dentro desse trabalho como uma pirraia, literalmente, inexperiente, e fui confrontada ali, como você muito bem falou, com um mundo de subjetividade. Você acha que a pessoa está presa, né? Isso, vou fazer 43 anos, então 23 anos atrás, o que chegava até mim de conhecimento sobre a população carcerária brasileira, que era o conhecimento que eu reproduzia, era: você está preso porque você cometeu um crime, pague o seu crime. Você está preso porque você é uma má pessoa e aqui a culpa é sua de você estar aqui. E aí você entra num presídio e você conhece gente de todos, com todo tipo de vida interior. E era para mim uma explosão, com recém-feitos 20 anos, conversar com uma pessoa que, né, assim, todo mundo que trabalha em presídio sabe que você não pergunta porque a pessoa está ali, mas criando uma confiança, em algum momento pode ser que a pessoa lhe conte, e escutar histórias de pessoas, né, que cometeram crimes de sobrevivência ou crimes horríveis de cunho misógino, né, e ainda assim ter conversas maravilhosas e ser confrontada com a maravilhosidade do ser humano em toda a sua complexidade. Você nunca mais é a mesma depois disso. Só que eu nunca tinha escrito sobre isso, nunca tinha elaborado sobre isso na parte da poesia, e não me sinto em condições ainda de escrever plenamente. Então foi uma forma de começar. Por exemplo, tem um momento, né, do capítulo 2 que chega lá a estagiária para dar aulas de poesia. É maravilhoso. E era uma coisa que os presos, sobretudo os presos homens, que eram muito mais conversadores do que a experiência que eu tive nos presídios femininos de Recife, mas era uma coisa que eles reclamavam. Essa galera vem, passa 2, 3 semanas aqui, e quando a gente começa a se empolgar, começa a se abrir, começa a criar uma conexão, a galera nunca mais volta. Ou então você vê que eles estão querendo aqui tirar uma coisa da gente para suas pesquisas e querer saber muito pouco da nossa verdade interior, da nossa humanidade, etc. Enfim, Tadeu, assim, era essa vontade mesmo de voltar para esse meu lugar de 20 anos, olhar mesmo, né, também para a minha ignorância naquela época, e tentar um pouco iniciar um processo de pensar sobre isso. Talvez eu escreva sobre isso mais no futuro. E quanto ao nome de Vashti... Falo Vashti. Eu chamo ela de Vashti. Tá. Eu também não sei se está pronunciado corretamente quando eu falo Vashti. Mas tem gente que lê Vashti, que também não está errado, porque eu mesma não sei como é a pronúncia certa. E aí eu ouvi falar dela pela primeira vez porque eu precisava dar um nome para essa protagonista. Eu queria dar um nome para essa protagonista. Eu precisava dar um nome para essa protagonista, porque se ela ia fazer esse monólogo, ela ia ter que se apresentar em algum momento, ela ia, né, ter que se colocar ali. E aí, porque eu sou fã de Rosa Luxemburgo, eu disse: o nome dela vai ser Rosa. E vi que não cabia, porque apesar de Rosa Luxemburgo também ter algumas coisas que eu vejo
eu vejo muito de algumas coisas de Vast, do Asma, eu vejo em Rosa Luxemburgo, que é, por exemplo, quando Rosa Luxemburgo chegou na Alemanha como imigrante polonesa, ela também era alvo de chacota, porque existe muito preconceito com a Europa Oriental, com a Polônia e tal. Então tem essa coisa da migração interna na Europa também, que não é tão descomplicada assim, que tem muitos estigmas, apesar dos poloneses serem brancos, tem muito preconceito também. E aí eu queria um pouco falar disso, mas vi que Rosa não era suficiente, porque eu queria trazer também que eram aspectos de antirracismo, aspectos de islamofobia, muçulmanofobia. Então, fui pesquisando mesmo em figuras da Bíblia, figuras da literatura grega clássica, se eu encontraria uma mulher. Pensei em botar o nome dela de Ifigênia, mas Ifigênia é grande, é difícil de rimar. Aí eu não pode ser Ifigênia. E aí cheguei em Vasti, que é essa figura do Antigo É poético o Testamento. nome, né? Vasti. Pois é, pequenininho, é meio diferente, Eu acho. é gostosinho de falar, e como é com o SH, porque se fosse só Uhum. o S, a gente ia falar Vasti, em Recife, e talvez quem lesse em São Paulo ia falar Vasti, não sei imitar muito bem. Então eu falei, deixa eu Fiquei por pegar Vasti. esse SH aqui, cada um fala como quer, mas é essa mulher do Velho Testamento que é Aham. banida da Babilônia, porque ela se recusa a fazer o strip para o marido dela, que era o rei Xerxes ou Assuero, dependendo da leitura, e ela é banida, a pena que ela recebe é a pena de banimento, e aí ela sai de cena no Antigo Testamento, e ele casa com a rainha Esté, né, que depois faz história, como sendo uma heroína mesmo, de Você guerras, traz o Xerxes também para o livro, né? que é o Xerxes, é esse cara ambíguo, né? Assim, esse cara que a gente não sabe muito bem se ele é É. massa, se ele é escroto. Como é meio muito das Carinho que ela relações tem. heterossexuais que a gente tem, né? Tipo, esse cara tá sendo massa ou ele tá me infantilizando aqui? Será que ele só quer me comer? Será que ele só quer me comer ou será que ele também tá afim de ouvir as minhas marmotas? É uma relação, uma dualidade ali, né? Que às vezes ela tá numa cólera, assim, de repente ela tem um carinho muito grande por ele, fala, Xerxes, meu querido, meu amor, assim, uma coisa bem legal. E você estava falando da poetinha, da poeta, professora, né? Poetinha, a poeta no presídio. Eu lembro que uma vez, aqui na minha cidade, interior de Minas, né? Foram fazer uma inauguração de uma cela do regime semiaberto. Aí vieram prefeito, teve uma solenidade para inaugurar a cela. Aí teve um coral das presas que cantaram, porque as celas iam para as mulheres. Eu escrevi sobre isso depois, até coloquei num livro que eu escrevi quando eu era mais novo, mas aquilo foi de uma crueldade que eu falo, a sociedade comemorando. Eu entendi a intenção do diretor do presídio, porque estava superlotado e estavam se criando duas celas grandes. Então ia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que por uma sociedade que precisa comemorar isso, né? E a professora de poesia que entrou no presídio no seu livro, eu sentia que é essa meia poliana, né? Entrando no mundo assim, olha, eu vou trazer poesia para um mundo que é muito mais cru, né? Que é muito mais duro também. E você parte depois dessas experiências que você falou, tem a coisa dos animais no livro e as coisas das doenças também. A asma, ela passa pelo livro todo, mas você fala de outras doenças também com muita incisão, quase que se fossem personagens, assim. Eu queria entender isso também, o porquê que essas doenças permearam e como que você quis contar a história da protagonista através dela também, delas, né, das doenças. Essa pergunta é maravilhosa. Como é que eu vou tentar responder essa pergunta cronologicamente para não ficar muito confuso. Mas eu consegui chegar um pouco. Peraí, não. Vou voltar mais para trás ainda na resposta. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a importar dos Estados. A gente importa, infelizmente, né? A gente importa muitos conceitos para explicar a realidade. A gente importa, infelizmente, muitos conceitos dos Estados Unidos, que, obviamente, existem muitas pessoas maravilhosas produzindo conhecimento e interpretação da realidade no mundo todo, nos Estados Unidos, inclusive. Mas existem duas coisas que a gente é importante levar em consideração. Uma que nem sempre essa galera está certa, e outra que às vezes essa galera está certa para a realidade delas, que é a realidade estadunidense, que é muito diferente da nossa. Que tem uma história muito diferente da nossa, né? A experiência, os Estados Unidos foram uma colônia, mas tem uma experiência colonial extremamente diferente da gente. A forma como a diferenciação de classe
A forma como a luta de classe se constitui lá até hoje é muito diferente da nossa. A forma como raça e racismo foram inventados nos Estados Unidos é muito diferente da experiência brasileira. Enfim. E aí, quando a gente começou a falar sobre as injustiças e os absurdos de classe, de raça, de gênero que existem no Brasil, uma das coisas que eu acho que a gente perdeu muito tempo foi importando o conceito de privilégio sem adaptar isso para a realidade brasileira. E a realidade brasileira é diversa também. Ela diferencia. Você vai falar, se você for falar de privilégio, é completamente diferente falar de acesso a privilégio no centro de São Paulo, se você for um morador de classe média baixa que mora no centro de São Paulo, e se você for uma pessoa moradora da periferia de Manaus, por exemplo, ou da periferia de Recife, enfim. E aí a gente importou esse conceito de privilégio. Começamos a falar, né, muito apontando injustiças que são reais e que precisam ser apontadas, discutidas, transformadas e superadas, mas usando esse conceito que vem dos Estados Unidos sem muito adaptar para a nossa realidade. E aí o que aconteceu foi que a gente ficou, né, cheque seus privilégios, você tem onde morar, você né, isso é um privilégio, não sei o quê. E ficamos, e também era muito, né, a gente ainda usava muito o Facebook, cancelava no Facebook, não sei o quê, né, aquela coisa, que acho que teve o seu valor também, esse momento do cancelamento de Facebook nos ensinou várias coisas, teve sua importância e validade também, preciso dizer isso, talvez seja um pouco polêmico, mas eu acho que teve sim um valor didático. Enfim, e aí eu estava muito pensando na minha própria realidade, na história da minha família, né, a história que se constitui no sertão de Pernambuco, com as especificidades de um colonialismo muito antigo, né, que o Nordeste brasileiro, simplesmente, não porque o Nordeste é especial, mas pela proximidade geográfica com Lisboa, começa a ser colonizado e explorado e violado séculos antes, em alguns casos, né, a diferença da invenção de Recife e a invenção de Florianópolis são 200 anos de diferença, o que não quer dizer que os indígenas dessa região não estivessem sofrendo já desde antes, os povos originários, mas existem constituições históricas que são diferentes. E aí, quando você começa a querer contribuir positivamente nas discussões em relação à superação da sociedade de classes brasileira, e eu fui olhar para a história da minha família, tinha coisa que não cabia dentro da ideia de privilégio. E eu também não sabia como sair disso, porque se uma pessoa que não tem onde morar olha para mim e fala, segue seus privilégios porque você tem onde morar, não é que eu vou dizer, ai querida, você não sabe o que você está falando. Você tem que engajar com aquele feedback, mas engajar de uma maneira que seja uma síntese correta da leitura. Enfim, eu já estou fazendo um monólogo do caralho. Mas aí, olhando para essa história, eu vi que era muito difícil dar uma resposta que fosse uma resposta curta. E aí, quando você começa a olhar para a nossa realidade de classe no Brasil, você chega em Adão e Eva. E a ASMA foi uma alegoria que conseguiu me organizar muito. O gato está chorando. Que conseguiu organizar muito a construção de uma narrativa ao redor dessa ASMA. Então, o que eu consegui imaginar para mim foi o seguinte, isso só uma parte da minha história, né? As experiências traumáticas que a minha mãe, como imigrante sertaneja, que chegou no Recife na década de 70, teve, inclusive, né, de abuso, não somente de exploração de trabalho por causa daquela ingenuidade da sertaneja que chega sem saber como a banda toca na capital, mas também de abuso sexual, enfim, de violência de gênero, violência doméstica, etc. As experiências que minha mãe teve provavelmente explicam a asma que eu tenho, né? Porque segundo alguns estudos, alguns recortes científicos de como a asma se desenvolve num bebê, tem a ver com experiências traumáticas que ou a mãe ou o pai sofreram, e podem ser experiências traumáticas antes da gestação, que liberam uma carga enorme de cortisol no corpo, e eventualmente essa carga de cortisol chega nesse feto. E aí esse feto pode desenvolver asma, ou não também. Né? Você pode ter asma por causa de questões relacionadas ao racismo ambiental. As comunidades açucareiras, mundo afora, têm um nível de asma nas suas crianças muito mais alto do que outras comunidades. Então, se você olhar quem são as comunidades açucareiras em Pernambuco, é a população racializada,
e pobres, né, exploradas pelo latifúndio açucareiro. Então, você tem também uma asma que vem de um racismo ambiental, da exploração latifundiária. E aí eu vi essa asma aí como sendo uma possibilidade de ser como sendo um cruzamento aqui para falar dessas questões históricas que fazem a gente ter acesso a alguma coisa e não ter acesso a outras, que alguns vão chamar, então, de privilégio. E aí, por que que minha mãe teve que migrar do sertão para a capital? Aí por isso que vai andando, né, para frente, ao mesmo tempo olhando para trás, porque tentando dar conta de tipo, ok, por que a gente emigra? E a conclusão que Vasti chega, né, é que a imigração nunca é uma coisa voluntária, até quando a gente acha que é. Enfim, olha, outro monólogo para você, na sua cabeça. Mas eu gosto de ouvir e entender, né, a composição, de onde que sai tudo isso. Para a gente fechar, eu queria fazer uma última pergunta, emendando em duas, assim. O seu livro, ele é esteticamente muito bom, ele tem uma personalidade muito forte, e hoje eu vejo muito poeta escrevendo, publicando, que não tem uma carga poética por trás para compor poesia. Eu já fiz essa crítica aqui outras vezes, porque o universo das redes sociais acabou gerando uma leva de poetas dos likes, né? Os poetas que querem uma estética bonita, uma estética quase que motivacional ou de autoajuda, uma poesia muito explicada, muito redondinha para ter um acesso de lampejo ali, de sucesso dentro do que a pessoa espera. E aí eu queria falar com você sobre isso, sobre a estética do livro, que o seu livro não tem essa estética de apelo por like, vamos dizer assim, né? Dentro desse contexto que eu tô falando, porque é um livro com uma poesia muito carregada e ao mesmo tempo dá para perceber que você vem você se alimenta de muita poesia também. E eu queria juntar essa pergunta ao fato de você estar tantos anos na Alemanha, como que você vê também a poesia acontecendo em outros lugares do mundo? Se é uma tendência mundial, esse tipo de pílulas poéticas, e como que você vê esse encontro de poesias aí dentro do mundo globalizado, claro, mas dessa diferença que você convive, né, e vive aí. Nossa, são muitas perguntas em uma, né? Aí já vai ser outro. Ainda bem que você disse, que agora é a pergunta para encerrar, porque Boa. agora essa resposta vai ser longa demais. Nossa, eu não sei nem por onde começar. Quando eu estava. Também teve isso no meu próprio processo de escrever. Pronto, o Martelo, que foi meu segundo livro, ele é bem curtinho, né? Ele tem 28 poemas, oficialmente 28 poemas, a versão brasileira saiu um pouquinho mais comprida, e inclusive me arrependo de ter publicado esses outros poemas, mas essa conversa para outro dia. E o martelo, como eu queria que literalmente ele desse marteladas no leitor, eu tentei o mais possível fazer poemas o mais curtos possíveis, para ser aquele, né, aquele soco no estômago, assim. E com asma, eu fiquei muito assustada quando eu fui vendo que os poemas iam ficando gordos, longos, mas um cordel é muito longo. E eu estava também me alimentando dessa tradição. Então teve uma hora que eu disse, minha amiga, relaxa esse teu cu, porque vai ser poema longo mesmo, não vai caber no quadradinho do Instagram mesmo, não vai caber sequer nos stories, e preciso, né, vou arriscar. Eu, sinceramente, Tadeu, eu não tô aqui pedindo biscoito, eu não esperava que a resposta à asma fosse tão calorosa, sobretudo por parte dos leitores, assim, da galera, né, que entra em contato, justamente porque ele é difícil, difícil não, ele literalmente não cabe no frame do Instagram mesmo. Isso, é isso. Então eu fico muito maravilhada de ver que a galera tá lendo e tá lendo engajando, né? Assim, querem conversar, não é somente postar e sair correndo, né? A galera tá afim de trocar ideia. E eu fico muito agradecida com isso, porque é a coisa que eu mais amo no mundo, como você pode ver, é conversar lorota. Então, quando a galera manda uma DM, diz assim, olha, eu não consegui, não postei, Adelaide, não postei, porque primeiro não consigo decidir, né? Como não é um livro que cada poema fala por si, né? É um livro que conta uma Sim. história, a galera não consegue escolher um para postar, porque postar solto também não faz sentido, ou às vezes porque não cabe, mas estou mandando essa DM aqui, porque não sei o que lá, aquilo me lembra. Outra coisa que eu fico assim com vontade de cair no chão, em posição fetal, chorando, é que a galera diz, me lembrou muito a história da minha avó, me lembrou muito a história da minha mãe,
que veio de Sergipe, por Rio, para trabalhar, que veio não sei o que, isso aqui eu fico assim, pronto, uma honra da minha vida. E aí, quando tu pergunta em relação sobre, né, o que é que está rolando na poesia, tem um lado meu que vai no sentido do que tu estás falando e falar, caralho, galera, assim, a gente consegue fazer poesia melhor do que isso, né? Vamos tentar aí elevar nossas expectativas para cima em relação do que a gente é capaz como humano. Todo ser humano é artista, na minha opinião. Todo ser humano é capaz de fazer coisas maravilhosas com as suas questões internas. Então tem uma coisa minha que fica meio, não, galera, que poema ruim do caralho, publica isso não. Espera, você vai vir, tá dentro de você, o melhor poema do mundo, tá dentro de você já. Espera só mais um pouquinho antes de você publicar. Né? Tem uma coisa minha que vai um pouco por aí, assim, que é uma... eu tenho uma expectativa maior. Por outro lado, tem um lado meu também, que encoraja muito que a gente não fique tão preciosista com a criação humana, porque a pérolazinha, aquele diamante criativo, também sai de dentro da gente a partir do trabalho repetitivo em excesso, assim, a partir desse treino. Concordo. Como antigamente papel era muito caro, como antigamente era muito mais difícil colocar nossas produções no mundo, porque papel era caro, porque o acesso à editora, enfim, em relação ao acesso à editora até hoje é um problema, né? Que a gente é esses gatekeeper, que como a gente viu, né? Nem sempre. Bom, a maioria das vezes é complicado e precisamos reinventar todas essas formas, né? Como o acesso à publicação e distribuição do trabalho criativo era extremamente mais elitista do que é hoje, e hoje ainda é extremamente elitista, então tem uma coisa em mim que fala, galera, bota esses poemas ruins para rodar. Porque é a tua voz, porque tu tá afim de escrever mesmo sobre o cometa Halley, e você tem o direito, você é um ser humano, e você tá preocupado com o cometa Halley, bota aí para rodar. Até porque também, o ideal, numa sociedade ideal, seria que a gente conseguisse com que todo mundo que acha não, todo mundo que é poeta, né, que se auto define como poeta, tivesse acesso a uma gráfica popular. Tipo, eu acho, pronto, escrevi esse meu livro aqui, não interessa se é bom ou ruim, eu escrevi esse livro, eu sou um ser humano aqui nessa sociedade, e vou aqui na gráfica popular da nossa sociedade socialista, e vou imprimir meu livrinho. E eu acho que isso é um sonho para mim, assim, Maia Covas que falava muito, né, da nossa possibilidade, por um lado, né, na nossa possibilidade do não elitismo no acesso aos meios de produção enquanto poeta. Por outro lado, ele também reclamava pra caralho dos escritores horríveis que estavam aí no mundo. Uhum. Mas é isso, assim, né? Assim, a partir do momento... Primeiro, vamos deixar a galera publicar, e aí depois a gente vê, depois a gente debate o que é ruim, o que é uma bosta. Então, tem um negócio que me deixa, que me dá uma esperança na humanidade, é passear na Feira de Caruaru, que é, de fato, gigante, como diria Luiz Gonzaga, tem tudo que você precisa. Minha mãe mora em Caruaru, eu vou visitar ela uma vez por ano, quando a situação financeira tá boa, e é a coisa que eu mais amo no mundo, é ir. Todo dia não dá, porque a feira é muito grande, mas dia sim, dia não. E passear nos estandes, então no meio você tem aqui um stand que vende coco ralado, e do lado você vai ter o stand que vende não sei o que, e ali, entre um e outro, ou no stand que vende coco ralado, vai ter também uma banquinha de cordel. E aí você pega o cordel, um cordel hoje em dia é R$3, né? E aí você abre aquilo ali e tem aquele artista de cordel, aquele poeta do cordel, que foi falar sobre aquela coisa que lhe incomoda, que incomoda ele, que pode ser desde ele ter levado uma gaia, né? Ele vai falar sobre ser corno, ou vai falar sobre teologia da libertação, ou vai falar sobre Trump, vai ter tudo ali. Incrível. E aí você, quando abre um cordelzinho, um cordelzinho não, Deus me perdoe, quando você abre um livro de cordel, você tanto pode ficar maravilhado com a capacidade estética, né? Porque o cordel tem alguns formatos, cestilha, redondilha maior, redondilha menor, os esquemas de rima podem mudar, não sei o quê. Então você vai ter, depois que você consegue um pouco criar um seu repertório para analisar um cordel, você vai dizer, esse daqui tá meio capenga, a sonoridade não tá boa, não sei o que lá. Ou você vai olhar para a construção política que aquela pessoa está fazendo e você dizer, puta que pariu, esse cara aqui conseguiu entender a complexidade do cangaço, conseguiu colocar o cangaço dentro de uma perspectiva de luta de classe, de luta contra o latifúndio,
esse daqui não entendeu nada sobre o que é, porque a gente coloca Gaia nesse macho, porque tem muito machismo também, é claro. Todas as contradições, né, estão em todas as contradições da vida e sociedade estão em todas as obras de arte, inclusive na minha e na sua. E aí pronto, Tadeu, eu fico assim, eu vou entre essas duas vertentes dentro de mim mesma, né? E aí é claro que tem um ranço, ali em Recife a gente usa a palavra abuso, tem ranço, né, de às vezes olhar para pessoas com plataformas nas redes sociais gigantescas, que infelizmente não estão colocando conteúdo mesmo que emancipe nossa subjetividade, ou que emancipe a gente, o nosso pensamento enquanto, né, brasileiros sonhando com um mundo melhor. Isso me incomoda mais, assim, acho que a política das pessoas me incomoda mais do que se mesmo tem poesia circulando por aí com rima pobre, sabe? Eu fico assim, meu irmão, caralho, velho, não Que seja importa menos tá liberal circulando. aí. Cara, mas é isso porque você tem, às vezes eu sinto que a literatura ela tem que estar em todo lugar mesmo. Eu concordo plenamente com o que você falou. E a gente chega em algum lugar, às vezes nas redes sociais, de escritores que não são leitores e que, na verdade, não estão fazendo nada de literatura, no final das contas. Eu acho que eu tive essa conversa com o Marcelino Freire, se eu não me engano, aqui no Rabisco. Eita, amo Marcelino, mas acho que aí Aquele tem uma braço. crítica que é menos em relação à literatura que a gente tem sido capaz de fazer, mas muito mais à sociedade que a gente tem hoje em dia, que o quanto de charlatão social a gente tem nas redes sociais. Isso. Então, são Dependendo pessoas da que, na área, né? verdade, são pessoas que, na verdade, elas estão muito mais preocupadas na encenação de si próprios, como sendo. Na verdade, você capitaliza, né? Você vai atrás de capitalizar a sua opinião. Então, pode ser que a sua opinião em relação a empreendedorismo. É assim que você vai sair da pobreza. Então, é o charlatão social ali falando de como sair da pobreza. O charlatão que vai falar de autoajuda. Eu sei como você... Autocuidado. Você vai parar de sofrer. A sua saúde mental vai melhorar quando você começar a fazer yoga. Pronto, é o charlatão social. E tem também o charlatão, digamos assim, artístico, né? Aquela pessoa que não está... ele não é o artesão, o ofício dele não é o ofício da literatura. Não é aquele cara ou não é aquela pessoa que está preocupada mesmo inclusive com a literatura como trabalho, inclusive a literatura como possibilidade da gente de ser o nosso ganha-pão. Tá entendendo? Assim, ela está preocupada em pagar as contas dela e em fazer o dinheirinho dela. Fazer o dinheirinho não, que às vezes nem é dinheirinho, é dinheirão, né? Então não é, acho que não é só a literatura mesmo, assim, é a nossa sociedade, a gente vive numa sociedade doente, adoecida pelo capitalismo e adoecida pelo fato de que a gente não consegue suprir as nossas necessidades físicas e subjetivas por causa da concentração de renda da exploração capitalista. E aí, meu amor, nesse contexto, aí o Deus nos acuda, e aí vai ter mesmo o poeta picareta, que não é um artesão, né, da poesia. Exatamente porque a gente precisa, nessa sociedade desigual, sobreviver, se acotovelar por recursos escassos, assim, e que a gente precisa não é prêmio, né? Assim, peraí, deixa eu até dar um contexto aqui. Estou muito agradecida por todos os prêmios que eu ganhei. Muito obrigada a todo mundo que leu e gostou e votou e etc. Mas o que a nossa literatura, o que o nosso cinema, o que nossas artes plásticas precisam, não é de prêmio, é de políticas públicas para todas essas coisas. E a Revolução Brasileira. Superação do capitalismo nos nossos termos. Principalmente. Pois é. Adelaide, obrigado. Poxa, não tem nem Nossa, palavras para te falar. Que papo bom, desculpa. que delícia te ouvir. Nossa, e o livro agora ganha outro significado para mim. Ele já estava enorme e ele se amplia dentro de mim, assim. Eu gostei muito, é um livro que eu vou indicar com certeza. Eu fiquei muito feliz de poder estar falando com você sobre ele. Obrigado, viu? Também. Obrigada pelo teu tempo. Desculpa essas respostas gigantescas. Obrigada Eu- por ter se preparado. Perguntas deliciosas. E conte aí E com a tudo gente, mais. conte com o Rabiscos. Um dia vier livro novo, já sabe Oba! nos achar. E E você obrigado, viu? comigo. Obrigada por tudo. Um abraço bem grande. Manda um beijo para a companheira que leu o livro também. Como é o nome dela? Ana, um beijo, Ana Flávia. Ana, um beijo. Viu? Adorou muito o livro.
Linda. Obrigadão, viu? Abraço. Semana que vem a gente volta, então. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.